Bem, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que horas você vai estar assistindo isso, mas a gente está começando mais um Desopilando, Miguel com Siqueira, e hoje trazendo o pároco da mais que bicentenária paróquia de São José dos Bezerros, nosso querido amigo Padre Luiz Antônio. É um prazer recepcionar o senhor aqui no nosso podcast, no nosso Desopilando. E a gente vai conversar aqui de forma muito tranquila, descontraída, informal, de forma que a gente passe a conhecer um pouquinho mais, não só do Padre Luiz Antônio, do sacerdote, mas da figura humana, do ser humano Luiz Antônio, sua trajetória, a vocação, um pouco da família, dos hobbies, enfim. A gente vai ter um papo bem bacana. Eu tenho a honra de ter esses dois amigos e irmãos aqui comigo. Siqueira, Miguel. Padre, seja muito bem-vindo. Sabe que é um prazer lhe receber aqui. A gente está aqui para mostrar o senhor para a cidade também de outra maneira. De uma maneira mais descontraída. As pessoas estão acostumadas a conviver com o senhor na missa, nas procissões, nos eventos que o senhor organizava, em especial antes da pandemia, onde a igreja era de São bastante José atuante. era bem atuante e cheia de eventos. E a gente está aqui hoje para conhecer o filho do artesão, o vocacionado, o padre, mas também o ser humano que tem uma vida que as pessoas não conhecem do dia a dia. Luiz Antônio, que é uma pessoa normal também. Claro. Porque as pessoas, infelizmente, às vezes não entendem que os que não têm esse entendimento, que as pessoas são normais. O senhor é uma pessoa normal, o senhor vive uma vida normal, é claro que fez algumas escolhas que mudam a rotina, mas o senhor é uma pessoa que a gente quer dar uma possui obrigações especiais sobre isso. Dizer, Padre Luiz Antônio, que nós estamos muito felizes em recebê-lo, né? E que é uma forma de dizer que estamos muito felizes em recebê-lo, Padre, e dizer que é uma forma de trazer um convidado muito especial, né? Que as pessoas costumam criar alguns rótulos em cima da sua... da figura, da né? figura, né? Do papel da que sua desempenha pessoa, na do seu, sociedade, né? Justamente. E a gente vem aqui trazer um papo totalmente descontraído com o intuito de desopilar. Exato, não é isso? Exato. Tudo bem. Marconi, Miguel, Siqueira. Isso. É um prazer muito grande. Fiquei muito honrado pelo convite. Estar aqui é uma alegria muito grande. Falar de si mesmo não é fácil, mas num bate-papo descontraído entre amigos, creio que vai fluir e que vai ser um diálogo interessante, gratificante e edificante para a nossa comunidade paroquial de São José dos Bezerros, que vive esse tempo propício de Advento e de Natal, festa de final de ano, tudo isso que vai mexer com a vida de cada um e de todos nós. Também que esse momento traga uma mensagem de esperança, de fé que o mundo tanto precisa, tempos difíceis que estamos vivendo, consequências da pandemia, consequência de um mundo, muitas vezes, que se distancia cada vez mais do espiritual, do religioso. E como padre, como sacerdote, eu vou ter que abordar e falar também dessa temática e disso que é o centro principal e fundamental da minha vida, não é? Mas obrigado, gostei dessa apresentação, dessa essa pauta espontânea que faremos, e estou aqui com o coração aberto, disposto a responder as perguntas dos irmãos, dos amigos, e é com muita alegria e já agradeço pela oportunidade, pela consideração e por ter me feito esse convite de estar aqui nesse bate-papo de amigos entre irmãos. Padre, vamos entrar numa conversa aqui a respeito que as pessoas ainda podem não saber sobre isso. Como é ser filho de um artesão renomado, que ganhou vários títulos já, que tem toda uma trajetória de vida em Caruaru? Como foi crescer nesse ambiente? Obrigado, Siqueira, por esta pergunta que muito me emociona, né? Falar das raízes, não é? O ser humano tem que sempre preservar, cultivar, valorizar e reconhecer suas raízes. Quem não é capaz de cultivar isso na sua vida não vai muito longe e não tem identidade, não é? Eu tenho uma identidade forte, eu tenho raízes fortes e profundas. Sou filho de Luiz Antônio da Silva, mestre Luiz Antônio do Alto do Moura, mestre da arte, e Dona Odete Maria. Somos 10 filhos, eu sou o 8º de 10, temos já 36 netos,
6 bisnetos, Família portanto, grande. é uma família grande, numerosa. Junta todo mundo no Natal, hein? É uma festa só, não é? Então, falar de família é, para mim, algo muito de fundamental importância, porque papai, além de ser artesão da arte do barro, do mestre Vitalino, lá do Alto Moura, antes disso ele é um artista da fé, é um homem de Deus, é um homem piedoso, como a mãe, minha família, sempre fomos muito religiosos, muito católicos, e eu cresci nesse lar cristão, aprendendo com papai a arte do barro e a arte da fé. Então, eu creio que minha vocação está entrelaçada, nasce desse contexto, né? Da minha família também nasceu um outro sacerdote, que é o meu sobrinho primogênito, padre Leonardo Bezerra, filho do meu irmão mais velho, o primeiro neto nosso, também se tornou sacerdote e é pároco hoje lá em Taquaritinga do Norte, em Gravatá do Ibiapina. Mas voltando a papai, papai é um homem sábio, completa o próximo ano 87 anos, ele tem 86 completo. Desses 87 anos, podemos dizer que ele tem quase ou mais 80 anos de arte, porque criança ele já brincava e aprendia com seus pais. A história de vida, de artesanato dele é esplendorosa, é muito bonita. Primeiro que ele foi contemporâneo do mestre Vitalino. Ele conheceu o mestre Vitalino, era daquele período que o mestre Vitalino estava na ascendência, na feira de Caruaru, e ele jovem, recém-casado, com as dificuldades que tinha da vida, ele não era tempos fáceis como hoje, eram tempos difíceis, principalmente para sobreviver e criar muitos filhos, não é? Então, eu lembro que ele conta que quando ele foi para a feira de Caruaru vender seus bonequinhos, ele não tinha o seu banquinho ainda. E o mestre Vitalino disse: Luiz, fica aqui, seu Luiz. Deu a primeira oportunidade. Deu a primeira oportunidade. E certa vez, uma coisa extraordinária, que inclusive Luiz Gonzaga conta essa história que ele ouviu do mestre Vitalino e aconteceu com o meu pai também. Que os turistas vindo de fora para comprar o artesanato e a fama do mestre Vitalino, todo mundo só queria as peças do mestre Vitalino, né? E comprou a do meu pai e foi perguntar se era a mesma coisa. Disse: mas é claro, nós somos todos irmãos, tudo é boneco de barro, tudo é arte, minha senhora, tudo é arte. Quer dizer, ele tinha essa capacidade de valorizar o outro, né? E papai aprendeu dessas lições do mestre Vitalino. De modo que hoje, mais de 80 anos de arte, ele foi reconhecido como patrimônio vivo de Caruaru, foi o primeiro patrimônio vivo de Caruaru. Depois, um ano depois, um pouco mais, ele foi também escolhido pelo Estado de Pernambuco, a Fundação de Cultura, como patrimônio vivo de Pernambuco, ou seja, sua arte e seu legado leva o nome de Caruaru e de Pernambuco para o exterior também. Para o mundo. Outrora, em 1986, ele representou o Brasil num festival cultural mundial de artesanato que houve no Japão. E eu lembro que ainda era criança, nós tínhamos um receio muito grande e papai teve que passar 46 dias no Japão. Você levou 1 tonelada de barro, matéria-prima, lá ele traduziu, fez essas obras de arte. Então, lá no Japão, tem muitas obras de arte de papai e ele foi num festival cultural. Ele foi escolhido pela Bahia Tussa, porque pediram ao governo do estado da Bahia alguém que representasse a cultura da Bahia, do acarajé, do chamate, da cultura baiana e algo de artesanato. Como papai já tinha participado de um evento cultural artístico lá na Bahia, então tinha o diploma dele lá. Então, por isso ele foi escolhido, chegou a representar o Brasil. E em muitos outros lugares, museus como na França, também na Inglaterra, nos Estados Unidos, ele tem obras em vários museus espalhados pelo mundo afora e no Brasil também. Nas Belas Artes, em São Paulo, no Rio de Janeiro, todos esses lugares que são centros culturais de arte popular, ele está representado. Também na Finearte, que é um evento que acontece do governo do Estado em Recife, ele sempre participou de todas as edições e participou como mestre, já ganhou muitos prêmios. Lembro-me também que ele, com muito orgulho, fala que quando Caruaru completou 100 anos, houve um concurso e ele fez uma máquina de fazer telha-canal. Era o que representava a indústria da época, né? E ele tirou em primeiro lugar, ganhou também esse prêmio. E uma das características do trabalho de papai é que ele retrata a realidade na arte dele de uma forma muito, muito renovada. Por exemplo, antigamente, os contemporâneos dele só retratavam mais a realidade rural. O boinho, o homem tirando um leite da vaca, o agricultor, mais rural mesmo. o homem, bem uma realidade rural. Ele começou a inovar. Na nossa comunidade, lá no Alto do Moura, antigamente era um sítio e não tinha postes de rede elétrica, era de madeira.
Com o tempo que foi trocando o poste de cimento, então ele retratou, aí fez o homem subindo no poste, e ali vai. Quando chegavam os turistas com aquelas máquinas grandes, Nikon, então ele reproduzia. Né? Aí depois começou a fazer as máquinas, não existia calçamento, era tudo na terra, então vinha aquelas máquinas fazendo, aí ele reproduzia. Depois o Fusquinha, os carros antigos, a moto XL, tudo que era de novidade, ele retratava. E assim, ele utilizava a arte rústica, a arte antiga, para retratar o que era cotidiano contemporâneo. dele. Contemporâneo. Exatamente. Né? Então, são coisas assim que mexem muito conosco. Então, papai é um grande exemplo na minha vida, para minha mãe, para os meus irmãos, e é um grande cidadão, um homem que eu tenho muito dele, da personalidade dele, até porque eu herdei o nome dele. Somos 10 filhos, e quando eu nasci muito fragilizado e quase que eu não sobreviveria. E ele disse, então esse eu vou ter que dar o meu nome. Para ele levar o meu legado. Pois é, aí Luiz Antônio da Silva Filho tem o nome de papai, mas sobrevivi, graças a Deus estou aqui e me tornei sacerdote. E ele também tem um orgulho muito grande dessa parte religiosa. Essa linha artística, ele deixou para algum dos 10 filhos dele? Tem alguém que é Ou neto. Todos os 10 filhos aprendemos a arte. Inclusive, eu sou artesão também. Antes de vendo ser informação, Você aí em casa que acha que, né? Não sabia que o padre Luiz Antônio é também artesão. Sou artesão, aprendi com o papai. E como eu tinha essa piedade e religiosidade, eu enveredei pelo lado da arte sacra. Né? Então, por exemplo, se você vai ao Alto do Moura, na Capela Matriz de São José, as obras de arte que lá estão são todas feitas por mim. Na época, o bispo era Dom Antônio Soares Costa, e eu era seminarista. Disse, não, tem que ser uma coisa cultural, enculturada, faça as imagens. Então, tenho a imagem do Cristo crucificado, São José apresentando o Menino Jesus, Nossa Senhora da Assunção, e à frente da igreja tem quase 1 metro uma obra de um Cristo ressuscitado. Então, isso foi algo que ficou cultural numa capela que papai tinha devoção, que nós doamos, fomos nós, a nossa família, que construímos essa primeira capela, que inclusive foi inaugurada no dia da minha ordenação diaconal, lá no Alto do Moura, com essas obras de arte. Então, eu também sou artesão, meus irmãos são artesãos, 2 é que não sobrevive da arte. Um vereador gosta muito do comércio, então ele é dono de uma padaria, uma mini padaria, lá no Alto Moura, com o meu irmão Lailson, também, e a minha irmã Laudenice, que embora seja artesã, mas ela casou e o seu marido é mestre de obra e mora em São Paulo. Exceto esses 3, não sobrevivem do barro, mas os outros todos trabalham com artesanato. Tem Leonildo, que é um grande artesão, Leonaldo, meu irmão mais velho, Lailton, Leonel, que também trabalha muito com artesanato e vende em Recife, tem as lojinhas, os netos também, Ítala, que é uma grande empreendedora, uma neta que valoriza muito o artesanato, e assim, Horácio, meu cunhado, Laudineide, minha irmã, todos... A família gira em torno da arte. E a minha irmã Laurenice não faz artesanato, mas sabe. Então, só a nível de curiosidade, são 10 filhos. Engraçado que papai disse, se o primeiro filho nascer, todos terão a minha letra. Se for homem... Todo mundo com ela. E se, o primeiro, e se o primeiro filho fosse mulher, aí teria a letra de mamãe, que é Odete. Então, aí eles escolheram, então todos os filhos têm a letra L. Então, só por curiosidade, é Leonaldo, Leonildo, Laudenice, Laudineide, Lailton, Lailson, Leonel, Luiz, Laurenice e Livonaldo. São tudo no L. Para decorar tudo isso. É muito L. Então, falando aí, não sei se já responde aquilo que papai o senhor na minha falou vida. em relação a que tem uma arte sim. lá na igreja do Alto do Moura. Do Alto Moura. Com São José. O senhor tem toda uma ligação com São José desde criança. Porque ele é padroeiro da minha terra também. Padroeiro do Alto do Moura com São Sebastião. Engraçado que quando eu vim para Bezerros, eu tive essa ligação, porque eu nasci com a devoção de 2 santos na minha terra, é São José e São Sebastião. Aí chega aqui, tem a matriz. Só que lá é o contrário, São Sebastião é da igreja antiga e São José é da igreja nova. Aqui São José é da igreja antiga e São Sebastião da igreja nova. Mas tem toda esta ligação. Né? E a religiosidade sempre fez parte da minha vida. Também papai tem muitas obras sacras, faz a Santa Ceia, o presépio. Nesse período de Natal, o presépio, toda a família tinha um presépio feito lá do Alto Moura, então preparar a lapinha, tudo isso era muito gratificante. E tem outras obras minhas também. Na minha casa, eu tenho uma obra que eu
venero muito essa obra porque eu escolhi o tema da minha ordenação diaconal, o lava-pés, quando Jesus lavou os pés de Pedro. E Jesus deu a lição, fareis o mesmo também. E é Jesus lavando os pés de Pedro e eu reproduzi com minhas mãos uma obra que foi o tema da minha ordenação, esteve comigo. E sempre na missa de lava-pés, na Igreja Matriz, eu coloco essa obra lá no lugar de destaque que reproduz e retrata essa realidade. Tem uma outra Sagrada Família, tem uma ceia. Uma coisa interessante de lhes contar é que uma das minhas obras eu tive a oportunidade de presentear o Papa São João Paulo II. Oi. Foi um momento muito feliz. A cada 5 anos o bispo vai a Roma na visita a Adelímnia. E Dom Costa... visita de? Adelímnia, quer dizer... Significa que o bispo vai ao encontro do Papa para fazer uma síntese de tudo aquilo que existe na vida pastoral da Igreja. A cada 5 anos é obrigatório o bispo ir prestar uma conta. Prestar conta agora, mas na dimensão período. Pastoral, né? Quantos batizados existiram, quantos casamentos, como está a igreja, quais as dificuldades. E ali o Papa também dá uma orientação ao bispo. Pois bem, Dom Costa foi e queria levar um presente cultural do Alto Moura. Eu era vocacionado ainda, não era seminarista, e ele levou esta obra de arte. Inclusive, quem estava lá foi o padre Aronildo, que foi pároco aqui em Bezerros. E eu fiz a ceia, coloquei numa caixa assim muito interessante, e Dom Costa levou e deu de presente ao Papa. Ele olhou, admirou, e eu tenho essas fotografias, ele recebendo e ele olhando e admirando a minha obra de arte. Isso foi para o Vaticano, também foi um motivo feito de orgulho, né? De muita alegria para mim. Padre, vou fazer outra pergunta. Pois não. O senhor falou do Papa. Existe mais ou menos duas vertentes na igreja. Uma mais tradicionalista, outra mais progressista, vamos colocar assim. O Papa Bento XVI era considerado mais tradicionalista do que o Papa Francisco. O senhor se identifica com que vertente? Eu digo assim, de maneira natural, porque assim, o senhor pode se mais um pouquinho daqui, mais um pouquinho dali, mas como o senhor se identifica assim? Eu gostaria de simplificar e dizer que isso seria possível numa visão meramente política, social, cultural, mas espiritual religiosa, não. Porque espiritual religiosa ela é o corpo de Cristo. E o seu corpo é o seu corpo. Você não pode dizer o meu corpo é mais isso ou mais aquilo. É o seu corpo. O seu corpo não está dividido, você é um todo. Então a igreja ela é um todo. Agora, que naturalmente tem as correntes que nós entendemos por uma dimensão de ação pastoral. Aí vem os rótulos, né? É progressista, é conservador. Eu costumo sempre dizer, e aprendi com um grande bispo, Dom Costa, que foi nosso pastor, ele dizia, na igreja nós não temos progressistas nem conservadores, nós temos servidores. Todos servimos, não é? Então a gente tem que cantar e ver que isso é uma riqueza da igreja. Por exemplo, homens como Dom Helder Câmara. Que legado, que vida de santidade. O amor aos pobres, a compreensão social, a luta em defesa dos oprimidos. Tudo isso é muito importante. Por outro lado, vem um outro grande pastor, Dom José Cardoso, um homem de Deus, um homem de oração, conhecedor da doutrina, amante da igreja, da fidelidade, do sacerdócio, do celibato. Então, a igreja tem esta riqueza que não a divide, que não a menospreza, nem ofusca a sua natureza. Com relação aos papas que o senhor perguntava, eu diria que Deus deu cada papa certo, na hora certa, para o momento histórico, cultural, político certo. Bento XVI veio numa hora que o mundo precisava de Bento XVI. Papa Francisco, querido e amável, veio no contexto que o mundo precisava do Papa Francisco. Há um cardeal de Aparecida, Damasceno, Dom Raimundo Damasceno, ele dizia assim que isso que eu falei em outras palavras, né? Que Deus deu à igreja cada papa ao seu tempo certo. E ele fazia uma retrospectiva, né? Por exemplo, João 23 foi aquele que foi idealizador do Concílio Vaticano II. O mundo pensava que havia um papa transitório, aí elege um bem velhinho que só vai passar ali e depois vai chegar outro. Não, revolucionou. Quer dizer, Deus age diferente do que o homem pensa. Trouxe o Concílio Vaticano II, né? O Papa Paulo VI. Foi mais ou menos o que aconteceu na eleição de Francisco, né? Quando se esperava que, pela idade, pelo avançar da idade... Isso, que viesse um transitório também, algo parecido que se renova na história, né? Então, os papas, eles todos têm o papel divino de conduzir a igreja. E nós, presbíteros, sacerdotes, temos que estar em comunhão com o Papa, seja ele quem for,
tenha ele a tonalidade que tiver, nós entendemos, e eu particularmente, respondendo diretamente o que você me pergunta, eu sou da igreja, eu sou do Papa que está aí. Com Francisco, com Bento XVI, João Paulo II, todos tiveram um papel importante. Mas concluindo o que o cardeal dizia, o Papa João Paulo II veio e era um Papa para se ver. Ver o Papa já era tudo. Ele comunicava só no seu gesto, nas suas palavras. Então, todo mundo queria ver o Papa. Ver o Papa já seria uma grande dádiva. Substitui o Papa Bento XVI. Foi um Papa para ser ouvido. É o Papa intelectual. É o Papa que nós devemos reconhecer internamente, podemos assim dizer, que foi o homem mais inteligente que a Igreja já viu nos últimos tempos. O conhecimento teológico dele, a compreensão da humanidade, a fé que ele tinha, uma fé inabalável. Então, um homem, ouvir o Papa Bento XVI era algo extraordinário. Agora vem o Papa Francisco, que esse Papa para ser tocado. Agora na pandemia não pode, né? Mas ele é o Papa que abraça, é o Papa popular, é o Papa que está próximo das pessoas. Então, a Igreja se enriquece com tudo isso e ela cresce cada vez mais na sua identidade e aí de ser é no momento corpo de exatamente Jesus. que a humanidade passa por uma crise de humanidade. Aparece a figura de Francisco para ser a figura da igreja que vai se aproximar do seu povo, vai se aproximar do seu rebanho. Eu vejo a questão do Bento XVI, por exemplo. Como é que vocês, eu digo vocês, eu também sou católico, claro, mas assim, vocês têm o conhecimento, vocês têm a informação e têm a formação para entender os atos. Como é que se entende a questão da retirada, no momento que ele passa a ser um Papa emérito e abre caminho para um novo conclave, para uma nova eleição? Depois de 600 anos aconteceu um fato como esse. E outra coisa, existe uma teoria, não sei se eu estou correto, que ele não existe essa termologia Papa emérito. Que ele seria ele não é Papa. O Papa só existe um Papa. Eu usei o termo emérito porque aqui, não, por exemplo, o que é mais... na diocese hoje a gente tem, né? A gente tem um bispo emérito. Né? Pois bem, o Papa, antes de tudo, ele é bispo de Roma. Ponto final. Ele é bispo de Roma. E como bispo de Roma, é pastor da Igreja Universal. Então, a emeritude existe, está no Código de Direito Canônico, que o bispo ele pode se tornar emérito. No entanto, o Papa não tem essa prerrogativa para ele. Ele não necessariamente, ao completar 75 anos, ele se torna emérito como o bispo diocesano se torna. Então, por isso o título, Papa Emérito, primeiro que não existia no contexto da nossa compreensão. Muitos séculos atrás foi que aconteceu isso, né? Mas pode ser chamado, sim, para diferenciar que ele não está no pastoreio. Ele não é a cabeça que está conduzindo. Ele não é mais o titular. Não é o titular. É só para designar isso, porque o pastor e o Papa é o Papa Francisco. E aquele que renunciou por amor, por humildade, por santidade, tornou-se um Papa emérito, que não é do costume. O mundo pasmou, nós ficamos chocados quando aconteceu aquilo. Foi no carnaval. Meu Deus, eu nunca esqueço. Eu estava com o ex-prefeito Branquinho, ele disse, o Papa renunciou. Ele disse, está mentindo, pô. Que conversa é essa? Ninguém esperava. Nunca vi o Papa renunciar, já vi prefeito. Agora o Papa não. Mas ali foi algo extraordinário. Primeiro que ele deixou uma lição grande para o mundo. Que tudo é passageiro, que tudo é transitório. Deu uma demonstração de humildade extrema, porque ele era visto como um Papa, porque é o grande Bento XVI, o homem sábio, todo-poderoso, etc., etc. E a sua intelectualidade, a sua capacidade talvez o distanciasse dessa dimensão da humildade que o pastor deve existir também, não é? Deve ter também em seu ser. Então ele surpreendeu a muitos, não é? Ele não renunciou por fraqueza, ele não renunciou, sim, às forças físicas, ele dizia que estava pesando, e tem esse direito na igreja. Se o Papa, se o pastor sente que a sua fragilidade física, ou mental, ou espiritual não está correspondendo, ele pode renunciar. Só que era não comum que o Papa fizesse isso, e ele fez. E recebe o nosso aplauso, o nosso reconhecimento de um grande homem, de uma personalidade na igreja. Vai demorar muito ter um outro Bento XVI, naturalmente ninguém é igual, mas eu falo na capacidade e na grandeza do que é este grande homem de Deus. Ele é simples, ele é humilde, ele é afável, ele é de uma simplicidade extraordinária. Até tímido ele era. Ele era muito tímido de falar, de se pronunciar, não é?
Então, ele mesmo reconheceu, quando foi eleito, que ele não tinha, digamos assim, as capacidades, entre aspas, de ser um grande pastor, porque ele era um intelectual, ele que cuidava da doutrina da fé. Não é? Mas foi muito boa a sua pergunta. Aproveitando, vou só... Existem muitas dúvidas em relação à igreja. Assim, é uma oportunidade única que a gente tem de acabar... Esclarecer para as pessoas também. Né? Tirando algumas dúvidas. Existe o direito canônico. Né? Então, da mesma forma que existe o direito canônico, existe a linha hierárquica dentro da igreja. Como é que se evolui dentro da linha hierárquica na igreja? Porque a gente sabe que tem o padre, aí tem o monsenhor, aí vai chegando, tem o cônego que não se entende, não se entende. Hoje, Bezerra já teve Monsenhor Florentino, Cônego Alexandre. O Cônego Alexandre. Hoje a gente tem o Monsenhor Geraldo, temos o Padre Luiz Antônio, tem o Padre Ivemar. Como é que funciona essa questão da sucessão? A hierarquia da igreja ela é muito bem pensada e organizada e está dentro da natureza da igreja. Ela se organizou isso ao longo dos séculos e ela é muitíssimo organizada. O Código de Direito Canônico, ele rege a igreja a ponto de eu lembro de um professor crítico, e ele era anticatólico, e muito crítico, mas também muito inteligente e muito honesto, a ponto de ele dizia assim: eu discordo muita coisa da igreja, mas eu tenho que reconhecer que no mundo não existe uma instituição mais organizada, mais estruturada em sua natureza e em sua organização institucional do mundo. Por quê? A lei que vale para Caruaru vale para o Japão, vale para a Inglaterra, a catolicidade, né? Então, ela tem a lei universal. Mas falando de hierarquia, antes de falar da hierarquia, serve para a sua organização interna. Todos por igual somos pastores. Veja que coisa bonita. A missa que eu celebro lá no sítio Boi Torto, que é a comunidade mais simples, mais pequena que nós temos da nossa paróquia. Aquela missa que eu celebro tem a mesma valia, o mesmo significado que o Papa celebrou no Vaticano. É a mesma missa, é o mesmo sacrifício. Né? Na Basílica de São Pedro. Na Basílica de São Pedro. O batizado que eu faço, que o Papa faz, que qualquer sacerdote faz, tem a mesma natureza. Então, todos somos pastores, todos somos servidores do povo de Deus, todos somos ministros de Jesus Cristo e todos somos meros, simples instrumentos. Agora, a hierarquia existe por conta da disciplina. Imagine se fosse cada um, agora eu vou ser bispo, agora eu vou ser padre, agora eu vou ser monsenhor, agora eu vou ser... Não teria, né? Então, a hierarquia é uma forma de ela organizar e manter a sua estrutura secular. Né? Há séculos que ela segue essa disciplina. E aspas, padre, é porque existem as missões, né? Exatamente, a missão. Então, cada um vai ter que desempenhar um papel para construir agora, a gente teria o objetivo para explicar melhor, a gente teria que entender duas coisas. Uma são graus de ordem sacra, e outros são títulos. Quais são os graus da hierarquia da igreja? O sacramento da ordem se divide em 3 graus. O primeiro é o diaconato, o diácono, que ele pode ser transitório ou permanente. Aqui nós temos um permanente, o diácono Manuel Paulino. Inclusive, abro um parênteses para dizer que eu sou também, na diocese, o vigário episcopal que cuida dos diáconos permanentes e transitórios. Posso fazer uma perguntinha? Pode, sim. Sobre isso? Por que temos tão poucos diáconos? Assim, entre aspas, porque eu acho que... Não, nós conhecemos... Na comunidade, vamos colocar assim, na nossa comunidade. Nós conhecemos poucos, mas no Brasil tem até, entre aspas, uma preocupação que tem muitos. No sentido de que já está na proximidade com o número de padres. A proporção, né? Já está... exatamente. Porque o diácono é para servir e ajudar a vida da caridade na igreja e ser auxiliar do padre, naquilo que o padre necessitar. Ele tem uma missão específica, não é? Pois bem, mas eu dizia dos graus, que o primeiro é o diaconato, é o diácono, o primeiro grau da ordem. Depois vem o presbítero, que é o padre, o pastor. E depois vem o episcopado, que é o bispo. E o Papa não é um grau de ordem, é um serviço, que é o maior da igreja, está no topo da hierarquia, mas é também um serviço. Então, ele é bispo de Roma. Como bispo de Roma, ele é pastor universal, como já disse outrora. Mas, o que é que o diácono faz? O diácono só pode proclamar o evangelho, pregar a palavra de Deus, abençoar os matrimônios, realizar os batizados. Ele não pode confessar, dar o perdão dos pecados, e nem pode celebrar a Santa Missa, a transubstanciação, que é somente o sacerdote. Não é? O bispo faz tudo isso que o diácono e o padre faz,
e tem uma prerrogativa que é a ordenação. Somente um bispo é que pode ordenar outro bispo ou um presbítero e um diácono. Então, e a crisma também, né? E a confirmação. Mas a crisma o padre também pode. Sendo delegado pelo bispo, ele pode. Eu já crismei algumas vezes, delegado por Dom Bernardino, delegado por Dom José Rui. Então a crisma é do bispo, do seu munus de pastorear. Então é próprio dele. Como, na verdade, tudo que o padre faz é para o bispo. O padre ele é vigário, ele é presbítero, ele é aquele que está ali representando o bispo. Eu não posso fazer nada que discorde do meu bispo. Eu não posso pregar nada ou conduzir nada que não esteja em sintonia com ele. Então, digamos assim, que o pastor da diocese, que é a porção do povo de Deus, é o bispo, e os padres são colaboradores do bispo para representá-lo nas paróquias, porque ele não poderia estar em todo lugar. Né? Então, esses são os graus, diácono, presbítero e episcopo. E os outros são títulos. Cônego é um título, existe o cabido em cada diocese. São homens mais voltados para a religião, para a oração, que vai na catedral rezar pela vida espiritual dos fiéis e da igreja e do bispo. Então eles têm porque nós temos uma estrutura de oração chamada liturgia das horas. Nós rezamos de manhã, nós rezamos as horas todas durante o dia, santificando todo o dia. Então tem as laudes pela manhã, a hora média às 9 horas é ao meio-dia. O cônego era aquele que estava mais ligado à vida de oração da igreja. Então é um título, ele faz parte do cabido do bispo e ele tem esse título. E também as suas vestimentas vai mudar em alguma coisa, a sua faixa seria azul, o seu barrete também. Então teria esse detalhe. Depois do cônego vem o monsenhor, que é também um título. O monsenhor era dado somente pelo Papa, digamos que ele teria mais acesso. Se eu chegar lá em Roma, são muitos padres, então eu não tenho acesso direto ao Papa. O monsenhor já teria esse acesso mais próximo do Papa. Qual a diferença do bispo para o arcebispo? Boa pergunta. Para lembrar também, na organização da igreja, ela é organizada por dioceses e arquidioceses. Um arquidiocese, arque quer dizer grande, né? Uma grande diocese, por exemplo. O estado de Pernambuco é uma província. Tem a arquidiocese e tem as dioceses. A arquidiocese é Olinda e Recife, e as dioceses mais próximas, Palmares, Garanhuns, Pesqueira, Floresta, Afogados da Ingazeira, Petrolina, Salgueiro, Caruaru, Pesqueira e Nazaré da Mata. Não sei se eu esqueci alguma. Então, essas dioceses do estado de Pernambuco são, digamos assim, submetidas à autoridade do arcebispo, somente em questões teológicas, morais ou de mudança de bispo. Por exemplo, morreu o bispo de Caruaru, quando aconteceu. Então, o arcebispo ele tem algumas prerrogativas sobre a diocese. É ele que vai aconselhar o conselho a escolher um administrador até que o Papa mande um novo bispo. Né? Tem uma questão... Como aconteceu agora em Palmares, não é isso? Isso, exatamente, quando morreu Dom Henrique. Tem uma questão de fé que... Aí, então, o arcebispo ele pode interferir naquela diocese como superior. O arcebispo ele usa um palio. Esse palio é dado pelo Papa no dia de São Pedro, vem lá de Roma, é confeccionado pelas feiras com... pele de cordeiro mesmo, para lembrar que ele é o pastor. Então, só o arcebispo usa o palio. Os bispos não usam o palio. Então, as dioceses são sufragâneas da grande arquidiocese, que é sempre, geralmente, as capitais, mas tem outras cidades grandes também que podem e que são também arquidiocese. Por isso, o arcebispo ele responde por uma arquidiocese. O que é que define quantos cardeais vai existir no país? Existe uma definição? Não tem uma definição que vai muito do coração do Papa, as necessidades da igreja, a importância do país. O Brasil é um país mais católico do mundo, então tem alguns cardeais a mais, tem outros países que só tem um cardeal, por exemplo, como Portugal, um grande país daquele, mas só tem um cardeal. Né? Vai pelo número do episcopado dos bispos também. Né? A gente está chegando no Natal. Certo. Está chegando o Natal aí, está batendo na nossa porta. Com o Natal vem um movimento, as pessoas ficam mais sensíveis, mais abertas. Um movimento natural de reflexão. Isso. A gente queria saber do senhor. E vem mudanças. Natal é um tempo de mudança. É tempo de que as pessoas mudam também, sentem o nascimento de Cristo e querem mudar como pessoas. Qual mensagem o senhor passaria para as pessoas que estão nos assistindo a respeito do Natal? Até porque existem possibilidades, teorias de que sempre os padres podem mudar de local. Então, já existe
algumas possibilidades de que alguns possam mudar de local, até porque... Que haja alguma mudança na diocese. Na diocese e tal. Tudo bem, obrigado pela pergunta. Isso muito me emociona, porque, antes de tudo, o padre, como disse no início, ele é um servidor. Eu não me pertenço, eu pertenço à igreja. Eu não sou padre para mim, eu sou padre para a igreja. Aonde a igreja precisar de mim, eu estarei. Nós estamos gravando esta entrevista, possivelmente quando ela for ao público, talvez já tenha sido comunicado oficialmente para onde eu irei. Confesso que eu não sei, não funciona assim, a igreja tem sua política interna, o bispo é que decide, o conselho com o bispo é que faz todas as orientações, as transferências acontecem de uma forma muito natural, segundo as necessidades da diocese de cada paróquia. Então, o novo bispo chegou e ele está propondo que todos os padres que tenham mais de 6 anos de pastoreio vá para outro lugar. Eu já tenho aqui 9. Então, portanto, possivelmente, quando vier ao ar esta entrevista, já tenha sido comunicada a minha transferência e para onde eu irei, não sei, pertence, está nas mãos de Deus. Sou muito livre, acolho isso com muita liberdade e com muita fidelidade também, porque... o nosso povo, por querer bem ao padre, por amar o padre, por estar sempre com o padre, não entende, sofre, às vezes alguns até se revoltam. Eu peço, não façam isso. Acolham com amor. Entendam que quando eu vim para cá, há quase 9 anos atrás, um outro povo sofreu e chorou também. E não entendia por que eu vinha para Bezerros. Vim porque Bezerros precisava, porque era um momento e devo estar indo para outro lugar, porque outro lugar precisa de mim também. E no nosso caso, em Bezerros, o senhor veio e somou. Porque o Monsenhor Geraldo era o titular da Matriz de São José e continuou conosco, e o senhor veio a somar. Pois é, vocês foram muito mais felizes porque o pastor continuou, o Monsenhor Geraldo, com seu aconchego, com seu carinho, com suas ovelhas, esteve conosco, foi muito importante isso, né? No meu caso, eu não fico, eu devo ir para outra paróquia, outra comunidade, virá um outro pastor, com certeza dará grandes contribuições, ainda não sei quem é, não sei quem será o futuro, mas que seja sempre um homem de Deus e que nós, como povo de Deus, saibamos acolher pela fé. Sem fé, aí vem todas aquelas picuinhas, todas aquelas fofoquinhas, todas aquelas coisas de interesses particulares humanos, e nós padres não podemos entrar nessa ótica nem nessa lógica. Nós somos servidores, nós nos entregamos. Um dia eu jurei ao bispo, ele perguntou no dia da ordenação, prometes obediência a mim e aos meus legítimos sucessores? Sim, prometo. Então, esta promessa é para ser pôr em prática, é para ser livre. Claro que a gente tem um aperto no coração, porque a gente cria vínculo, amizades, pessoas que a gente quer bem, pessoas que nos ajudou, pessoas que a gente ajudou. Então, eu procurei viver esse meu sacerdócio nesses 19 anos. Já passei por Riacho das Almas, por São Francisco em Caruaru, agora em Bezerros. Em Riacho eu passei 4 anos e meio, em São Francisco eu passei 6, aqui passei quase 9, portanto 19 anos de padre que tenho. E eu servi por amor, por inteiro. Eu nunca coloquei limites. Nestes 19 anos, que completarei amanhã, se Deus quiser, eu desafio meus irmãos que todos nós podemos ter acesso. Eu arquivo todas as minhas agendas de todos os anos. Eu desafio você a fazer uma busca na minha agenda e lá você encontre um dia que não tenha missa em tal lugar ou missa em tal hora. Todos os dias, há 19 anos, sem falhar um dia só que seja, eu nunca deixei de celebrar a Eucaristia. Então, eu sou um padre que vivo plenamente o meu sacerdócio. Eu prometi viver assim, eu não conseguiria, eu não me vejo fazendo outra coisa, sendo outra coisa, senão me doando plenamente às coisas de Deus. Fiz isso por onde passei, sinto que fiz bem, porque eu me dei por inteiro, sem reserva e sem medida. Com os que choraram, eu chorei, com os que sofreram, eu sofri, com os que se alegraram, eu me alegrei. Estive perto de todos para me fazer um com todos, como disse São Paulo. Quando me aproximei das pessoas mais ricas, foi para ajudar os mais pobres. Quando me aproximei dos mais pobres, foi para levá-los a Deus e mostrar a riqueza que o pobre tem dentro dele. Procurei servir com amor e por amor, como é o lema de minha ordenação. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Fiz isso de todo o coração. E quando eu parti daqui de Bezerro, eu partirei com o coração contrito, sincero, cheio de vida, cheio de alegria, por dizer assim, obrigado, Senhor, por ter me dado a graça de ter cumprido uma missão. Errei? Claro. Pequei? Claro.
Quem não erra, quem não peca, quem não tem seus limites, quem não tem suas fragilidades, eu aproveito para pedir perdão a quem eu decepcionei, a quem eu frustrei, porque não é fácil ser padre. Jesus não agradou todos, como eu agradaria? Jesus não correspondeu. Aliás, eu corrijo essa frase. Jesus agradou a todos. Nem todos se agradaram de Jesus. É diferente. Porque ele, como ser perfeito, ele não podia desagradar ninguém. Vamos corrigir esse ditado popular, né? É um ditado popular que é meio, teologicamente, não está muito certo. Mas se diz muito, né? Nem Deus agradou a todo mundo. O povo diz na sua... Mas não, ele agradou a todos porque ele é Deus, porque ele é perfeito, porque ele é amor, porque ele é misericórdia, porque ele perdoou sempre, porque ele compreendeu sempre do ser humano. E eu procurei assemelhar-me a Jesus e sempre quando uma dúvida, uma questão vem, eu sempre me pergunto, isso agrada a Deus? Isso está em sintonia com a justiça divina? Isso está em sintonia com o reino de Deus? E esse tem sido o meu crivo de minha vida. Jesus Cristo, o Evangelho, a sã doutrina. Eu não posso, por exemplo, para agradar, eu poderia ser um popstar e agradar a todos, dizendo, faça à vontade, faça do seu jeito. E em muitos momentos, para eu cumprir essa com fidelidade, essa exigência, eu fui incompreendido, eu fui perseguido, eu fui caluniado, eu fui destratado. Faz parte também, porque Jesus disse no Evangelho, felizes e bem-aventurados sereis quando mentindo vos perseguirem ou vos caluniarem ou disserem qualquer tipo de mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque grande será a vossa recompensa no céu. Assim trataram a mim e aos profetas. Então o padre não tem que ser só aplaudido. Se ele é somente aplaudido, desconfia, alguma coisa está errada. É preciso sofrer como Jesus sofreu, é preciso estar na cruz como ele esteve, é preciso, talvez até, que se não é o caso, mas até mesmo abraçar a martiria, não ter medo de abraçar a martiria, como São Sebastião foi martirizado por fazer a vontade de Deus e não a vontade dos homens. Então, eu concluo essa missão aqui em Bezerros, no tempo de Deus, não sabemos ainda as datas, somente quando o bispo oficializar é que nós poderemos publicar e dizer. Não sei para onde vou, mas, por certo, este lugar já está reservado no coração de Deus e no coração do bispo. Lhes digo diante de Deus, eu não sei para onde vou, não tenho ciência disso. E se tivesse, eu poderia dizer se isso me fosse permitido, mas nem é. Eu nem sei, nem é permitido, porque só o bispo é que vai dizer na hora certa, no dia certo, numa nota oficial. Depois que ele publicar, aí, naturalmente, quem sabe eu possa voltar aqui para fazer um especial de despedida de Bezerros. Com certeza. Um momento de fazer um levantamento, uma avaliação do que foi o meu pastoreio de quase 9 anos em Bezerros. Estou à disposição, né? Vai depender aí da data de quando isso vai ser publicado. Mas é certo e é oficial. Todos os padres que têm mais de 6 anos, por um processo natural, naturalíssimo da igreja, têm que ser transferidos. O bispo assim organiza, não sei se vai ter alguma exceção, mas raramente são exceção, e eu não serei essa exceção. A paróquia de São José dos Bezerros não tem essa exceção, ela está dentro da dinâmica da diocese, o bispo é que conduz, e ele conduz com amor e por amor. E é assim que todos nós devemos acolher. Eu estou feliz por ter cumprido minha missão, eu estou feliz por ter feito bem, porque sinto felicidade. Eu vivi esses 9 anos integralmente, nunca tirei férias, 19 anos, nunca tirei férias. O padre pode tirar 30 dias de férias a cada ano. Eu ia perguntar isso agora, eu não sabia que o padre tirava férias. Pode tirar, a cada um ano tirar 30 dias. Então eu tenho 19 férias acumuladas que eu deveria tirar. Algumas estão vencidas aí. Vencidas, né? Mas eu não cobro isso de uma forma trabalhista e social como acontece no direito do trabalhador. Porque o meu trabalho é mais do que uma profissão. É uma vida, é uma missão, é um sacerdócio, é uma entrega. E eu me sinto feliz por isso. Eu não reclamo, eu não sinto cansaço. Claro, fisicamente sente. Às vezes a gente cansado para vir para cá, antes de vir para cá, eu tenho esse compromisso. Mas alguém liga desesperado. Padre, meu pai está quase morrendo. Pelo amor de Deus, faça alguma coisa. O senhor pode vir aqui? Pois não, agora mesmo. E tive que dizer ao meu irmão, venha um pouquinho mais tarde que eu tenho que atender uma pessoa. Então, assim é a vida do padre. Ele vive para Deus. E a minha vida tem sido isso. Então, a mensagem de Natal, o que dizer? Jesus é um fato histórico de 2019 anos, parece ser antigo, mas é sempre novo. Ele traz esperança, ele traz paz, ele traz amor. O mundo precisa de Jesus. O mundo sem Jesus é mais pobre, vive mais nas trevas. O mundo com Jesus tem mais alegria, tem mais vida, tem mais felicidade. Então que você, seja cristão, não cristão, seja católico, não católico, homens e mulheres de boa vontade, olhemos para aquele que Deus nos enviou como seu Filho, muito amado, para nos salvar, para nos libertar da morte e do pecado. Ele é o Verbo eterno que nasceu da bem-aventurada Virgem Maria. É o Filho de Deus, é o Filho de Nossa Senhora. Ele veio pobre e humilde na manjedoura para nos ensinar
que nós devemos ser pobres e humildes, nada de arrogância, nada de prepotência, porque Ele que é Senhor dos senhores, Deus eterno e soberano, que estava no reino da eterna glória, vem e assume a nossa humanidade da forma mais humilde e extrema possível, numa manjedoura. Quem não é capaz de aprender uma lição da manjedoura, não sei se é capaz de aprender outras lições da vida. É a mais bela lição, é a mais bela lição de vida, a humildade, a simplicidade, ali junto dos animais. Foi desprezado, sua mãe não teve hospedaria, para sua mãe e para José não tiveram hospedagem, e eles foram para um lugar onde a profecia dizia, lá de Belém, da terra simples, pobre e humilde, junto dos pastores, aqueles que não tinham voz nem vez na sociedade econômica e política de então. Hoje, Jesus vem para as manjedouras da vida, os lugares pobres, os lugares humildes. Mas mesmo você que tenha estrutura, que tenha riquezas, que tenha bens, que tenha patrimônios, sua casa também pode ser uma manjedoura, se você o acolhe com amor, com humildade. Se você não coloca o sentido de sua vida no que você possui, mas no que você é, filho de Deus, amado por Ele. Ele nos ama a todos, Ele vem valorizar de um modo especial os pobres, porque se fez pobre para nos ensinar que todos somos filhos de Deus. Que bonito. A gente só tem a agradecer a sua presença aqui. Eu acho que é uma missão cumprida com excelência. Muito louvor. Né, com excelência. Eu faço aqui um testemunho do quanto a gente ouvia. Claro que a gente acaba, pela miséria humana, né, pela fraqueza humana, você acaba escutando e falando enfim, a gente tem que saber engrandecer, né, as coisas boas que as pessoas têm. E uma das coisas que a gente ouvia muito, Padre Luiz Antônio, era o seu espírito trabalhador. Aquela procissão pequenininha, com pouca gente, mas que toda noite estava lá, perseverando, buscando fortalecer a fé do bezerrense. Fazendo aspas aí, Marconi, um momento marcante que nós presenciamos também foi aquela procissão de São José durante a pandemia. Na pandemia. Ali foi no auge da pandemia. No auge da pandemia, e o padre pegou e disse, não, vai ter. Então, a sua perseverança. E o pior, que você lembrou isso aí, era proibido, não ia ter de jeito nenhum. Inclusive, a diocese tinha orientado que não fizesse, com medo de aglomerar, porque era muito gritante. Naquele dia, eu fui de manhã, o prefeito Breno tinha pedido autorização a ele disse que poderia fazer, que a gente conseguiria, porque não ia ter aglomeração, era no carro, mas eu precisava agora da autorização do bispo. Então eu corri, fui lá, disse, seu bispo, pelo amor de Deus, o prefeito autorizou, eu prometo ao senhor que não vai ter gente, eu prometo até que o carro vai correr um pouquinho mais para não dar tempo para as pessoas chegarem, mas deixa eu sair com São José, porque ele nunca ficou sem sair. Então ele indo ao encontro das pessoas, vai ser um momento de consolo, de fé. O povo bezerrense tem humildade, o povo está com medo, a humanidade está entristecida, isso é tudo muito novo, nós estamos com medo, então eu quero levar fé para as pessoas. E quando eu saí com São José naquele carro, as pessoas abrindo as portas, as pessoas chorando, as pessoas se ajoelhando, as pessoas pedindo. Você acha que foi o momento mais emocionante do seu presencial? Foi uma das procissões mais emocionantes da minha vida, porque todas elas tinham muita gente, ali não tinha ninguém, só estava eu e São José e o motorista. Era o alimento espiritual que naquele momento o povo precisava. Isso. Então, foi uma boa lembrança. Agradecer mais uma vez sua presença aqui. Fazer uma última pergunta, Marconi. À vontade. Sim. Quem bebe da água de bezerros esquece bezerros? Não, é impossível. É impossível. É impossível porque é um povo muito acolhedor, um povo muito devoto, um povo muito religioso, um povo que acolhe bem. Os padres aqui somos todos amados. Repito, dificuldade e problema todo mundo tem, vai encontrar em qualquer lugar. Sempre vai ter quem discorde, quem espalhe cinzânia. E não seria bom que não fosse assim. Faz parte, né? Mas na sua grande maioria, imensa maioria, eu só tenho a agradecer ao povo bezerrense por ser um povo tão bom, tão amável, que me acolheu como pai, que me escutou. Até aqueles que eu tive que dar não, depois reconheceram e voltaram atrás. Olha, o senhor estava certo, me desculpe, viu? E assim, é bonito e emocionante isso, né? Então, eu bebi desta água, me tornei concidadão, e com muito orgulho que eu digo, sou concidadão bezerrense, recebi o título, a cidadania, e isso me deixou muito orgulhoso, e levarei no coração. Esses 9 anos, fez parte da minha história, gravou profundamente na alma e no coração. Terei sempre bezerro no meu coração, e quando vês, nas voltas da vida, quem sabe até,
possa voltar um dia. Isso é possível, a lei da igreja permite. Quem sabe se nas voltas da vida, um dia, desenho de Deus, eu possa voltar a pastorear. Como o Monsenhor Geraldo voltou, né? O Monsenhor Geraldo foi, pastoreou Altinho e depois voltou. Então, eu agradeço essa lembrança sua. Quem bebe da água de bezerro volta sempre, por causa da bondade do seu povo. É isso. Encerramos mais um Desopilando, agradecendo mais uma vez a presença do Padre Luiz Antônio, deixando as portas abertas, o convite para a gente conversar mais um pouquinho depois. Sempre que quiser vir, né, vai estar disponibilizado o espaço. Desejando muito êxito, muita sorte, muita fé renovada no seu novo desafio, que a gente ainda não sabe, mas no momento em que esse programa for ao ar, com certeza já vai estar sacramentado. E para onde o senhor for, que o pessoal lhe ame, como o povo de Bezerro lhe ama. Muito obrigado. Eu agradeço a todos por tudo e dizer que foi muito bom estar aqui com vocês. Nunca mais eu tive um bate-papo desse assim, que desopila mesmo, viu? Esse é o objetivo. E pense alguém que precisa desopilar, é o padre, diante dos seus muitos trabalhos, de muitos dos seus desafios, suas preocupações. Então foi muito bom recordar o passado. Vocês me emocionaram quando recordaram a minha infância, a minha juventude, a minha vocação. Tantas outras coisas tinha para falar, mas foi surgindo naturalmente, e é bom que seja assim. Mas uma retrospectiva, eu concluo dizendo que Luiz Antônio é este homem feliz. Feliz por ser padre, feliz por ter aprendido muitas lições. Eu estudei, eu fiz filosofia, eu fiz teologia, eu fiz também ciências sociais, mas a maior das faculdades, a melhor delas, foi a faculdade do povo. Foi estar com o povo, foi ir ao encontro dos simples, dos humildes, aprender com os pequeninos, aprender com as crianças, com os jovens, com os adultos. A vida pastoral é minha grande faculdade. Então, sou feliz por colaborar com a vida das pessoas. Eu sou feliz por proporcionar felicidade. Eu sei que muita gente ama o Padre Luiz Antônio, principalmente aqui em Bezerros. Sei que muita gente está sofrendo ou sofreu ou vai sofrer por conta dessa transferência, mas isso é um sinal bonito, agradável, mas se você acolher com amor, você vai também se felicitar com o Padre que precisa outras pessoas também experimentar. Foi Jesus que disse no Evangelho, vai aos lugares, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Então o Padre não tem mundo, o Padre não tem pátria, o Padre não tem cidade, o Padre é onde a Igreja o enviar. Então obrigado, viu, Siqueira, obrigado, Miguel, obrigado, Marconi, que Deus os abençoe, de coração fiquei muito feliz, honrado, e desopilei bastante com vocês. Coisa boa, Muito coisa bom. boa. Certo. E que você faça a gente feliz, clicando aí, dando o likezinho, compartilhando. Se inscreve no canal. E para a gente continuar desopilando E esse com foi grandes mais um- figuras feito o Padre Luiz Luiz Antônio. Antônio, um abraço e até breve. E se me permite, eu queria terminar dando uma bênção para vocês, Ah, para sim, esse com trabalho, certeza. para os telespectadores, para todos aqueles que estão sintonizados conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor nosso Deus, nós vos suplicamos humildemente, enviai sobre nós o vosso Espírito, que ele nos dê sempre sabedoria, serenidade, humildade e paz, para que possamos, através do vosso Filho Jesus Cristo, anunciar ao mundo a boa nova do Evangelho da salvação. Dai-nos sempre a proteção do vosso servo e nosso padroeiro São José. E desça sobre vós, sobre estes irmãos queridos, sobre este bate-papo de irmãos, e permaneça para sempre sobre todos que nos assistem, a bênção do Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de São José, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Louvado Amém. seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para Amém. sempre seja louvado. Um abraço.